Boa tarde novamente, caros companheiros de grupo Taubaté SP. Estamos de volta para fazermos a live sobre a Páscoa. Agora nós vamos falar sobre uma data que está para ser comemorada, né? Mas o que é a Páscoa? Como é que você responderia o que é a Páscoa? A maioria das pessoas pensam que é um feriado, né, onde vai se comer chocolates, ovinhos, né, em forma de ovos, e daí tem o coelhinho da Páscoa, dá-se presentes. As pessoas mais religiosas participam de alguma celebração religiosa. E as, e bom, as pessoas religiosas, elas vão comemorar o quê? Por exemplo, aquelas que mais entendem, porque a maioria não entende nada, mas aquelas que mais entendem alegam que vão comemorar a ressurreição de Cristo, né? Sim, eu já conheço padres aqui que falam que a Páscoa é para comemorarmos a vitória de Cristo sobre a morte. Então nós comemoramos a Páscoa. Agora tem pessoas também que dizem, são aqueles mais, aqueles que gostam de inventar história, dizem que a nossa Páscoa aqui, ela é análoga à Páscoa judaica. Mas como é que ela pode ser a Páscoa judaica, né? A Páscoa judaica é comemorada para a comemoração da libertação do povo hebreu do povo egípcio, né? Não tem nada a ver. Se você está comemorando uma festa análoga a ele, você está se libertando do Egito também, né? Não tem lógica, né? Mas a Páscoa é chamada de a festa máxima, ou seja, festum festorum, pela Igreja Católica. É supostamente a celebração da ressurreição de Cristo. Isso segundo a Igreja Católica. Mas o que disse Jesus sobre comemorar a sua ressurreição? É só você pegar a Bíblia lá. Do momento em que ele se ressuscitou até o momento em que ele ascendeu aos céus, ele pediu para que aquilo fosse comemorado? Não. Muito pelo contrário. Jesus, ele pediu sim para que a gente comemorasse a morte dele. E isto está escrito em três dos evangelhos. Em Mateus, Marcos e Lucas. 3 vezes. E em Lucas, ele até falou para que a gente persista em fazer isto. Isto o quê? Por exemplo, aí a gente tem que se remeter à última ceia que ele teve com os seus apóstolos. Em Mateus 26, do 26 ao 30, diz assim, ó: ao continuarem a comer, Jesus tomou um pão e, depois de proferir uma bênção, partiu-o, dando-os aos discípulos, e disse: tomai e comei. Isto significa meu corpo. Tomou também um copo e, tendo dado graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos vós, pois isso significa meu sangue do pacto, que há de ser derramado em benefício de muitos, para o perdão de pecados. Eu vos digo, porém, doravante, de modo algum beberei deste produto da videira, até o dia em que eu beberei de novo convosco, no reino do meu Pai. Por fim, depois de cantarem louvores, saíram para o Monte das Oliveiras, que foi onde ele foi traído, né? Lemos também este mesmo relato com algumas diferenças de palavras, porque, conforme nós já vimos numa live passada aqui, um evangelho não contradiz o outro, ele completa o outro, ele complementa o outro. Já no evangelho de Lucas, tem este mesmo relato, com menos palavras, e ali no seu versículo 20, logo no seu versículo 20 do Lucas 22, no versículo 19 ao 20, diz, entre outras coisas, assim, ó: persisti em fazer isso em memória de mim.
Em memória é o seguinte, por exemplo, todos os anos, naquele mesmo dia em que Jesus morreu, que foi no dia 14 de Nisan, no calendário hebraico. Que traduzindo-se para o nosso calendário agora, vai cair neste sábado agora, viu? Ele falou para a gente comemorar a morte dele. Ele ergueu, falou só, o pão, né? Este é o meu corpo que está sendo dado em favor de muitos, né? Ou seja, ele iria dar o seu corpo como sacrifício vivo. Ia se derramar. E o vinho significava. Não é que é. Por exemplo, a Igreja Católica diz que é Jesus. Ele é Jesus é reencarnado. Não é. Está escrito ali no capítulo 28 de Mateus. Capítulo 26, versículo 28. Pois isso significa o meu sangue. Significa. Não é que este é o meu sangue. Não. Significa o meu sangue. Era um símbolo. Aquilo ali era um simbolismo. Portanto, ele dizendo que estava dando-se em sacrifício e depois pedindo para que a gente persistisse em fazer isso em memória dele, quer dizer que ele estava pedindo para que nós comemorássemos a morte dele e não a ressurreição. A ressurreição não precisava mais ser comemorada. Ele já tinha vencido. Na morte, ele venceu o pecado. Ele não deu a sua vida como resgate para muitos. Ele deu a sua vida. A morte dele venceu o pecado e nos possibilitou a remissão dos pecados. Não foi pela sua ressurreição. Mas isso é preciso haver um estudo cabal que pode ser feito e que a gente em que a gente pode ver pormenorizadamente sobre esse tema. Veja bem, o livro Curiosities of Popular Customs, ou traduzindo, Curiosidades dos Costumes Populares, explica que era diretriz da Igreja atribuir um significado cristão a remanescentes cerimônias pagãs como estas, visto que não podiam ser desarraigadas. No caso da Páscoa, a conversão foi especialmente fácil. A alegria diante do nascer do sol literal e o despertar da natureza diante da morte do inverno tornaram-se a alegria diante do nascer do sol da justiça, na ressurreição de Cristo do túmulo. Algumas das observâncias pagãs que ocorriam por volta do dia 1º de maio também foram alteradas para corresponderem à celebração da Páscoa. Muitos aspectos novos foram acrescentados. Ou seja, essa Páscoa que as pessoas comemoram com ovinhos de Páscoa, e é uma Páscoa que quase ninguém conhece, quer dizer, as pessoas vão comer peixe. Geralmente é uma festa assim onde não se observa nem mesmo aquilo que Jesus Cristo disse, né? Persistir em fazer isto em memória de mim. Mas eles fazem lá outras refeições com peixes, né? E inclusive agora por causa da pandemia essa data foi mudada, né? Ou seja, como é que vai se comemorar uma coisa antes ou depois daquilo? Não, isso não é uma comemoração. Aí estará havendo uma espécie de ajuste, um ajuste mundano motivado por uma situação mundana, o que não é possível, né? No sábado, os cristãos verdadeiros vão observar a Páscoa, vão observar e vão comemorar a morte de Cristo, conforme ele pediu, exatamente na hora em que ele pediu, no sábado. Como que isso será feito? Será feito através de uma reunião de pessoas, como era feita há uns 2 anos atrás? Não. Será feito por videoconferência, que é o meio pelo qual os cristãos dispõem hoje para se reunir em videoconferência, assim como fazem todo mundo, né? Menos as igrejas. As igrejas aí do mundo não supriram os seus fiéis aos seus cultos como videoconferência. Eles não supriram.
Um, tem padre, inclusive, que grava a missa, ele grava a missa, depois posta no YouTube para as pessoas assistirem, e depois esse vídeo é monetizado para ele ganhar dinheiro. A missa. A pessoa pode assistir quando ela quiser, não precisa ser naquele dia também. É. Isto é alguma celebração? É alguma dedicação? Não. Isso mais se parece com aquelas orações feitas em redes sociais, né? A pessoa grava uma oração e depois espalha ela, fica compartilhando oração. Oração é uma coisa particular, né? Você faz ela na hora e é só você e Deus. Pô, é você, sua fé e Deus. Não é para você gravar uma oração e depois ficar espalhando para que os outros falem a mesma coisa. Isso daí é show. Portanto, as missas de hoje em dia, os cultos evangélicos de hoje em dia, eles são shows. Eles podem ser gravados, podem ser vistos a hora que quiser, você pode repetir depois. É. Mas vamos continuar falando da Páscoa aqui, mais um pouquinho, porque este assunto eu pretendo esmiuçar melhor ele no mês de abril, viu? Nós vamos falar mais sobre ele. A Páscoa tem origem pagã? Sim. É evidente que a Páscoa, como é hoje celebrada, está saturada de ritos e costumes pagãos. Vocês já viram Jesus dando presente, ou então os apóstolos, depois em anos superiores, dando presentes uns para os outros, ou participando de refeições para comemorar alguma coisa sobre Jesus? Não. Nem mesmo a morte dele é comemorada desta maneira, certo? Com refeições e presentes, não. Porém, a celebração não tem relação alguma com certos eventos da Bíblia. Por exemplo, a Páscoa atual tem sido considerada a sucessora da Páscoa judaica, um evento bíblico. O livro Curiosities of Popular Custom diz a igreja primitiva a data da Páscoa era a mesma que a data da Páscoa judaica, porque de fato as duas festas têm origem idêntica. Portanto, não é de admirar que em vários idiomas, como o espanhol, o francês, o grego, o italiano, o português e outros, a palavra usada para a atual Páscoa é a usada para a Páscoa judaica, são iguais ou similares. Ou seja, tem alguma coisa a ver? Só porque caiu no mesmo dia é igual? Portanto, meus amigos, o mote desta postagem é a Páscoa, conforme nós vimos aqui nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Jesus pediu para que a gente comemorasse a morte dele e não a ressurreição, certo? Então nós vamos agora no mês de abril, nós vamos esmiuçar mais detalhadamente isso para que vocês possam entender melhor essa diferença entre comemorar a morte e a comemoração pagã da ressurreição. Nós vamos esmiuçar, tá? Então, por hoje é só. Caso vocês tenham alguma dúvida, só escrever aqui embaixo, escrever respeitosamente, certo? Porque este grupo aqui é um grupo de respeito, né? Não é um grupo... Aqui não é grupo nem para você puxar saco, igual é nos outros grupos aí por aí, e também não é grupo para você ficar polemizando e xingando pessoas. Não, não é. Aqui não é grupo assim, aqui é um grupo diferenciado, certo? Então, meus amigos, bom domingo a todos.